E se a gente crescesse aprendendo a amar o nosso corpo? Se entendêssemos que Deus, na sua infinita criatividade, nos desenhou em cada detalhe e viu que assim era bom. Te convido a pensar nisso, refletir nas partes do seu corpo que você aprendeu a amar e nas que você foi ensinada a não gostar. Os corpos são plurais. A diversidade humana deve ser celebrada. Deus, na sua infinita criatividade, nos fez de formas, com marcas, texturas, cores, tamanhos e medidas diferentes. Deu a fase da adolescência, aquela bomba de hormônios, e começou a crescer peito e apareceu um quadril que nunca tinha existido antes. Fiquei mais alta, então sempre fui meio complexada assim, aí eu andava até meio encurvada, porque eu passei a ser a maior da turma. As minhas amigas sempre eram mais baixas do que eu e eu ficava me sentindo a gigante, tipo, não usava sal. Desde nova, tive muita dificuldade para aceitar uma série de aspectos do meu corpo, principalmente aqueles que eram características inerentes da negritude. Eu cresci, passei boa parte da adolescência em um lugar que eu não conseguia me identificar, que eu não tinha referências, porque a maior parte da população massiva era branca, loira, com cabelos lisíssimos, e eu não conseguia enxergar beleza em nada que fosse contrário a isso. Então eu olhava no espelho e tinha um sério conflito em aceitar que a textura do meu cabelo não era errada, nem que o formato do meu rosto, o tamanho dos meus lábios, nariz, qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas eram muito difíceis para mim enquanto eu era adolescente. A minha adolescência eu sofri uma oscilação de corpo muito grande e eu emagreci drasticamente em 6 meses. E desde então os elogios começam a ser: nossa, você emagreceu, tá linda, nossa, agora você tá ficando bonita porque tal roupa tá cabendo, porque você pode usar tal tipo de roupa. E sendo que eu emagreci porque eu tava sofrendo, tava passando uma fase ruim e o meu corpo foi mudando de acordo com isso, não foi algo saudável. Então eu acho que emagrecer de forma sofrida não torna aquilo melhor aceitar o seu corpo. Eu continuo tendo as partes que eu não gosto, continuo tendo as partes que não estou satisfeita e continuo não aceitando o meu corpo, mesmo tendo emagrecido drasticamente. Eu lembro de quando eu era mais adolescente, assim, as pessoas sempre falavam que eu era muito magra, não sei o quê, só que falavam do meu nariz, sabe? E que ele era grande, não sei o quê, então, pessoas bem próximas, assim, a mim. E eu lembro que eu falava que quando eu fizesse 18 anos, eu ia fazer cirurgia para diminuir o meu nariz, porque eu odiava o meu nariz. E também eu via muitas cobranças em casa para ter um corpo parecido com o da minha mãe quando ela tinha a minha idade. Então, sei lá, minha mãe tinha 50 quilos e eu já pesava 70. E eu me sentia muito cobrada por causa disso, aí fiz academia, ficava sem comer, mas aí depois ficava ansiosa e comia o triplo, comia o dobro. E fui entrando num complexo muito grande, assim, de não querer vestir biquíni, de não querer vestir determinado tipo de roupa, porque aparecia celulite, e aí tinha aquela comparação, de que as outras meninas não tinham, ou que é feio aquilo, que estria não é legal, e eu tinha um monte. E assim foi. Quando eu era criança, eu era muito magra e eu sempre fui a mais alta da turma. E o meu cabelo, ele era liso. E à medida que eu fui crescendo, assim, né, sempre continuei muito magra e a mais alta de todas as minhas amigas e da sala. E aí, quando eu entrei na adolescência, meu cabelo começou a cachear. E apesar de ser magra, eu era meio fora do padrão, né? Porque todas as minhas amigas tinham cabelo liso, eram mais medianas e tinha peito, tinha bunda e eu não era nada disso. Eu tinha um cabelo cacheado, eu era bem magricelinha. E isso gerou alguns complexos em mim. Então eu sempre andava com o cabelo preso, não gostava do meu cabelo. Eu não achava que
nenhum menino poderia gostar de mim por eu ser muito magra e não ser o padrão e não ser ideal. E apesar disso não ter gerado nenhuma compulsão alimentar ou nenhum outro distúrbio assim, as minhas emoções eram muito afetadas com isso, porque eu não gostava de mim, do jeito que eu era. Eu queria mudar e ser outra pessoa. E foi um processo muito longo e bem doloroso para eu passar a aceitar todas essas características como sendo parte de mim e que não precisava seguir padrão nenhum. Acho que só depois que eu já estava na faculdade, quando eu já estava casada, que eu fui repensando tudo isso que eu absorvi durante toda a vida, desde a minha infância, porque eu alisava cabelo desde muito cedo, desde criancinha eu sempre tinha a questão do alisar o cabelo, de manter a postura para o lábio não ficar muito proeminente, de falar mais baixo, de parecer o mais branca possível e sempre rejeitar tudo aquilo que já tinha nascido comigo, mas depois eu passei por um processo de aceitar que eu tinha nascido daquela forma e que eu não precisava seguir padrão nenhum e que acima de tudo eu tinha sido desenhada por um Deus que sabia o que estava fazendo, que já tinha me planejado desde antes de qualquer pessoa imaginar que eu viesse ao mundo. E foi um processo que doeu muito pra mim, porque era um processo de olhar no espelho e revisitar todos os medos e todas as dores que eu já tinha passado. Com o tempo, eu fui mudando, né, minhas amizades, as pessoas que estavam ao meu redor, e o assunto corpo com as minhas amigas assim que eram mais parecidas comigo não existia. Ou quando existia era sempre para ressaltar e valorizar. E isso foi muito bom pra mim, porque eu comecei a me aceitar e na conversa, tipo assim, com amigas falando, não, que isso, você não gosta da sua bunda, que é cheia de celulite, mas sua bunda é linda. Ou, que braço grande que você tem, o quê, menina, que isso? Tipo assim, é um braço normal. E aquilo foi desconstruindo na minha mente, essa ideia do corpo perfeito e padrão foi sendo desconstruído porque as pessoas ao meu redor não ligavam e eram super desencanadas. Isso foi muito bom pra mim. E também nas redes sociais, eu comecei a parar de seguir pessoas que tinham um corpo muito diferente do meu e essas musas fitness da vida. Eu parei de seguir todas elas. E comecei a seguir gente que tinha um corpo real. E isso foi muito, muito bom pra mim. E tô nessa desconstrução ainda. Tem dias que eu tô bem, que eu tô me aceitando. Tem dias que nem tanto. Mas a maioria do tempo eu tenho me aceitado e entendido que Deus me fez dessa maneira. E eu sou linda assim. Naquela época. E a minha canela também, quando a gente tirava foto, que ela ficava super torta, assim. E eu, gente, todo mundo ria, não sei o que e tal, mas ficou gravado no meu coração. Mas assim, com o passar do tempo, eu fui conversando assim com Deus e falando sobre isso. E ele foi me mostrando que cada pessoa é uma pessoa diferente e ele que fez. Então, tudo que ele fez é bom. E estou vivendo assim e lembrando isso todos os dias para poder não ficar chateada ou triste com coisas assim. Sem contar que eu sempre pensei assim, que eu sou fora do padrão, né, que a sociedade e a mídia falam, mas não precisa ser necessariamente todo mundo igual. Com 16 anos, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, isso começou a mudar um pouco. Mas mesmo assim, dentro da igreja, eu não via muitas pessoas parecidas comigo, eu era muito diferente das meninas, e eu continuava com o mesmo pensamento, de que ninguém poderia gostar de mim por eu ser magricela, e os homens não gostavam disso. No ano de 2017, eu estava numa conferência, e nessa conferência teve uma sessão. Eu não lembro muito bem o tema, mas eu lembro que Deus falou comigo sobre mim, a respeito da imagem que eu tinha de mim. Então ele falava que quando eu não gostava de mim, do meu corpo, isso ofendia ele, porque eu fui criada à imagem e semelhança dele. Então, como o meu criador, isso ofendia ele, porque ele pensou em cada detalhe sobre mim e ele me fez do jeito que ele achava belo.
E a partir disso eu comecei a me enxergar de uma forma diferente. Eu acho que eu comecei a me ver como Deus me vê, sabe? Como, com a beleza que Ele enxerga em mim. E eu comecei a me amar e amar meu corpo, amar meu cabelo. E é isso. Enquanto eu era mais nova, e poder transformar elas e ressignificar. E é sempre um processo que é contínuo, porque quando a gente consegue superar uma coisa, muitas vezes vem um padrão social e tenta te impor mais alguma coisa para você se odiar, mais alguma coisa para você achar feio, quando parece que tá tudo bem, quando eu já tinha aceitado o cabelo, já tinha aceitado a cor da pele, já tinha aceitado todos os traços. E aí vem a gravidez, e aí vem a maternidade, e o mundo falando que o corpo depois da gravidez tem que ser X, tem que ser assado, tem que ser assim. E eu acho que o mais poderoso, principalmente ao olhar para o corpo todo, é que hoje eu vejo meu corpo como algo que conta toda a história que eu passei. O meu corpo é um retrato de cada dia da minha vida, o meu corpo é um retrato de tudo aquilo que eu sou. E eu tenho que enxergar a beleza nisso, porque isso é belo. Independente da forma, do tamanho, da medida ou do número, tudo o que está no meu corpo, cada marca conta parte de quem eu fui, conta parte de quem eu sou. Se eu tenho estrias hoje, é porque o meu corpo um dia se expandiu para dar lugar a uma criança que hoje está aí, correndo. Se aparece uma mancha na minha pele, é porque ela conta a história de uma pessoa que já caminhou, já passou por vários anos, já teve muitos aprendizados, já caiu e já se levantou e teve que aprender muitas coisas. Então, o meu corpo hoje é a minha história, o meu cabelo é a minha história, os meus olhos são a minha história, a minha pele é a minha história. E o processo de ressignificar tudo isso foi e ainda tem sido de um constante e imenso aprendizado para mim. E é olhar no espelho todos os dias e dizer que eu me aceito dessa forma. E essa forma que esse vaso que eu tô nesse mundo, nessa vida, é um vaso belo, é um vaso que conta a minha história, é um vaso que diz muito sobre mim. Mulheres, corpos, peles, poros, odores, cores, texturas, pigmentação, cicatrizes, estrias, celulites, manchas, pintas, sinais, pelos, cabelos, crespos, lisos, ondulados, misturados, transitórios, transitados, rostos, rugas, expressões, formatos, finos, largos, estaturas altas, medianas, baixas, seios, nádegas, vaginas, bocas, olhos, pés, grandes, medianos, pequenos, mulheres reais, corpos plurais, belezas diversas, multiforme faces, corpos cansados, amados, em processo de aceitação.